Bendito seja o nome do Senhor. Primeiramente, Sansão desonra aqui o pai e a mãe. Efésios 6,2 diz: honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre o quê? Na terra. Mas vamos aqui, irmãos. Tem que dar essa introdução para chegar cá no capítulo 16. E ele desce, mas o pai e a mãe, a Bíblia diz que Sansão, ele não foi cheio quando ele nasceu. Sansão foi cheio desde o ventre da sua mãe. A força que Sansão tinha era uma força descomunal. Era uma força gigantesca. Era uma força sobrenatural. Isso vinha dele? Não. Vinha de quê? Deus. De Deus. E ele desce, mas o pai e a mãe, a Bíblia diz que sai um filho do leão novo, rugindo das vinhas de tinta, para tentar matar eles. E Sansão rasga o meio como se rasgasse o quê? Um cabrito. Diz que o Espírito de Deus veio sobre Sansão e ele pegou o leão, rasgou o meio. E aí ele foi, né? O pai e a mãe dele conheceu a moça. E quando o pai e a mãe dele conheceu a moça que ele queria tomar por esposa, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que passando-se alguns dias, eles voltam. Eles fazem o quê? Voltam. E a Bíblia diz que Sansão, ele sai do percurso que ele estava e decide ir verificar aquilo que ele tinha matado lá atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Saiu do caminho e foi verificar aquilo que ele já tinha vencido, aquilo que ele tinha matado. Olha que interessante o que o texto vai dizer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O texto diz que ele vai verificar e quando ele chegar lá ele acha algo dentro daquele cadáver daquele leão. E o que é que estava dentro daquele cadáver? Abelhas. Abelha. Um chame de abelha fez uma colmeia ali. E naquela colmeia tinha muito mel. Irmãos, se você estudar, você vai ver que a abelha jamais vai fazer colmeia em coisas imundas. Geralmente em toca de árvore, geralmente no chão, numa toca de numa Parede. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, em alguma lacuna de alguma parede. A abelha nunca faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a sua colmeia em cadáver de leão, coisas imundas. Eu posso até conjecturar, posso até entender que foi o próprio Deus que permitiu com que esta abelha, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, fizesse aquele chame ali. E o que acontece, querido? Eu estou na introdução, vou começar o estudo ainda, estou na introdução, nós chegar aqui no capítulo 16. O que acontece? Sansão se aproxima. E o que é que Sansão faz? Pega. Se ele pegou, ele tem que tocar. Sim ou não? Sim. Então, se ele se aproximou, se ele pegou, o que é que está sendo quebrado aqui? Aliança. O pacto aqui estava sendo quebrado. E aqui foi quebrado, irmãos. Louvado seja Deus. Quando ele toca ali, ele se tornou impuro. Porque ele era nazireu. O nazireu nem sequer podia chegar a pé, quanto mais tocar. E aí ele tocou e ele se tornou impuro. Louvado seja Deus. E aí ele vai, casa com a moça filisteia, casou, né, um casamento. E aí aquele banquete todo, você sabe que a festa naquela época, você sabe que não era como hoje, né? Só casa hoje, tem uma festinha hoje e todos vai para sua casa. Mas naquela época era quantos dias de festa? Aproximadamente 7 dias.
Então tinha que ter muita bebida e muita Comida. comida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele casou, né? Ele casou com um jugo desigual, casou com uma mulher que não se via, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a Deus estranho. E aí ele casou com essa mulher e num período de 7 dias ele propôs o enigma, né? E ele propôs esse enigma, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você me diz, se ele propôs esse enigma, se ele está nessa festa, aí ele fala o quê? Né? Qual foi o enigma de Sansão? Do que comer saiu comida, do que é forte saiu doçura. Sai o quê? Doçura. E aí ele propôs esse enigma para os filisteus e se eles dar a resposta até o último dia da festa, que ele pagaria alguns 30 vestes 30 vestes de quê? e 30 mudas de E roupa. 30 mudas de roupa. E aí o que é que, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o que é que acontece? Agora nós vamos entrar. Irmãos, a pergunta nessa noite é: você sabe guardar segredo? João não sabe? Quem mais? Eu sei. Você sabe guardar segredo? Eu sei. Só sei eu se for grave. Grave. Aí o pai fica mexendo. Agora Se for algo para prejudicar, aí eu guardo. Agora se for besteira. e se for uma besteira eu não guardo não. Agora se for para prejudicar alguém eu guardo. Você sabe guardar segredo? Quase todo mundo tem um segredo que guarda 7 chaves, de maneira que ninguém pode descobrir. Alguns têm a coragem de contar o segredo para os melhores amigos, sim ou não? Sim. Tudo bem, depois de contar já não é mais um segredo. Mas é meu melhor amigo, eu posso confiar. Será mesmo? Vou lhe contar uma história sobre alguém que não guardou um pequeno segredo e contou tudo que parecia confiável e a consequência foi a morte. Estou falando de Sansão. Irmãos, a primeira coisa aqui, Deus escolheu a nação de Israel para que fosse o seu testemunho de bênção entre o povo. Ali ele tinha o seu governo entre as nações da terra, Deuteronômio 7,6. Após Israel sofrer nas mãos dos filisteus, Juízes 3,1, Deus escolheu um juiz chamado Sansão para lembrar o povo a sua consagração no passado e liderar e libertá-lo das nações inimigas. Qual é o propósito de Sansão aqui? Libertar o povo de Israel. Libertar O povo de Israel. o povo Israel. de Israel. Ninguém nasce sem propósito. Sansão foi um nazireu escolhido e separado por Deus desde do nascimento para trabalhar sua obra por toda a sua vida. Uma das coisas que o nazireu não podia fazer era cortar o cabelo, regra dada por Deus, e que somente era conhecido pelo povo de Israel. Sansão conhecia sua história, sabia que o seu povo confiava em seu Deus e sabia que seu cabelo era sagrado e de sua força. Esse segredo foi guardado por muitos anos, porém Sansão tinha algumas falha. E que falha era esse que ele tinha? Confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente aqui, a primeira falha de Sansão, ele gostava de se relacionar com mulheres que eram cidadãos das nações inimigas. Estrangeiras. Estrangeiro. É servo de Deus que gosta de se misturar
com o que não é para se misturar. O provérbio diz que não é bom ter questão do ímpio, porque ele gosta de derrubar o justo num juízo. Louvado seja Deus. Durante sua vida, ele quase se casou com a Filisteia. Por quê? Sansão aqui, ele chegou até ter um matrimônio. Por que quase se casou, pastor? Sansão quase se casou. Sansão se casou ou não se casou? Hã? Casou. Com a Filisteia? Casou. Mas depois ela morreu. Casou. Quem acha que Sansão casou ou não se casou? Sansão o quê? Casou. E aí ele houve até este casamento. Mas no sétimo dia ela morreu. Houve até este casamento. Mento. Por que eu estou dizendo que quase se casou? Porque No sétimo dia da festa. os filisteus chegam até ela e falam para ela: olha, se você não descobrir que a resposta desse enigma, durante 7 dias nós vamos te matar e queimar a casa do teu pai a fogo. E aí ela começa a chorar, começa, né? E aí Sansão vai dizer: eu não contei nem para meus pais, eu vou contar para você. E ela começa a chorar, até que Sansão o quê? Conta. E aí o que é que acontece aqui? Ele conta aqui a resposta do enigma. E aí no sétimo dia Sansão ele vai perder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí os filisteus declaram. E o que é que acontece? Sansão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, volta para sua terra. Olha o vai e volta de Sansão. Ele volta para sua terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E depois que ele volta, a mulher foi dada o quê? Ao amigo. A uma? Por que eu estou dizendo que Sansão provavelmente se casou? Um casamento só é casamento depois que é consumado. Se não houve consumação, Não é casamento. não é casamento. 7 dias foi a festa, sim ou não? Sim. 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 E aí a esposa dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, dá a resposta para os filisteus, que é o seu povo. E aí ele vai para a casa de quê? Seus pais. Quando ele volta, ele já não é mais mulher dele. Então, se ele não teve nada com ela, não teve, que foi o período da festa, então não teve consumação, não tem casamento. Quando não há consumação, não há casamento. Amém? Eu não quero não quer consumação. Não precisa nem dizer, né? Ninguém quer criança. Amém? Irmãos, e aí Sansão volta e o pai não deixa entrar na casa e vai dizer: olha, eu peguei ela e dei um dos teus amigos. E aí Sansão revoltado pega 300 raposas, queima toda a seara dos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí o prejuízo foi grande. E aí os próprios